Boa noite, sou Eduardo Gomes de Souza, eu sou do Polo Vila do Sol e essa é a proposta final do projeto para a disciplina de práticas. Bem, meu projeto é um projeto de aulas interdisciplinar que ele procura investigar ali junto com os alunos a questão da devastação da Mata Atlântica aqui no Sudeste brasileiro, né? Mais especificamente aqui na cidade de São Paulo e na região do Vale do Paraíba. Bem, esse projeto ele surge do, de, de um contexto local, né, de uma questão do contexto local, porque a escola que eu leciono, ela está localizada ali na região do Ticoatira, que fica próximo à Marginal Tietê e próximo à Serra da Cantareira também, né? Então, a questão problema, né, que a gente vai investigar, ela é, ela vai abordar a crise hídrica, né? Então, a gente vai tentar investigar ali de onde que vem a água que nós consumimos, né? Porque diante dessas chuvas ainda estamos em crise hídrica. E também a gente vai, no decorrer do tempo, quando os alunos forem descobrindo que a gente vivia, a cidade de São Paulo foi construída devastando a Mata Atlântica, né? Na verdade, depois que eles tiverem essa visão mais ampliada, eles vão descobrir que o Brasil foi construído devastando a Mata Atlântica. A gente vai investigar ali um projeto local, né? Um projeto de intervenção local, que é o Parque Linear do Ticoatira, né? Que foi tocado inicialmente por uma pessoa, né? Uma pessoa que não é pública, não foi uma iniciativa pública, foi uma iniciativa privada, né, particular, mas que essa pessoa que é do bairro, ele tem um conhecimento sobre as espécies da Mata Atlântica e agora ele foi reconhecido e está sendo apoiado pela iniciativa pública e por algumas ONGs, né? Ele já plantou ali, ele fez o Parque Linear, que é muito famoso, né? E é uma experiência que ela está sendo piloto para outras experiências de parques lineares. E acho que ele já plantou por volta de 30 mil espécies. Então é uma experiência urbana de plantio de Mata Atlântica. Bem, então eu vou começar apresentando, né, os objetivos e a justificativa do projeto. Diante do atual contexto de desprezo das políticas públicas brasileiras com a preservação ambiental e o negacionismo científico, é necessário que a sociedade conheça a história da devastação da Mata Atlântica no Sudeste brasileiro. Tradicionalmente, a estudar a história da colonização e a economia cafeeira ali do Brasil do século XIX, os estudantes recebem apenas referências históricas da visão dos colonizadores e apreendem um sentido único de colonização, né? Que é a visão colonial, a visão do colonizador, né? Que é a colonização europeia, nessa visão, é vista como um processo civilizatório necessário e que a independência do Brasil e o governo imperial no Brasil são entendidos como um progresso, né? E essa elite cafeeira que depois industrializou o Brasil, ela é tida como heróica, né? E no bojo dessa visão histórica, como a gente pode constatar em diversas fontes históricas,
a devastação do ambiente natural, né, ela é vista ali por essa visão dos colonizadores como necessária para essa construção de uma civilização, né? O ambiente natural é visto como barreira a ser transposta. Então é uma visão colonial de agressão ao ambiente natural, né? Então a natureza deve ser conquistada, ela deve ser dominada, disciplinada e explorada para que haja progresso, né? Essa visão habitou a nossa mentalidade histórica e ainda habita a mentalidade política de, de um grupo que ganhou poder nesses últimos anos, né? E da elite ruralista e agropecuária do Brasil também, né? Não mais com a Mata Atlântica, porque ela foi devastada, mas avançando ali no Pantanal, na Caatinga, na Amazônia. Então, essa experiência histórica, ela seria exemplar e orientaria os estudantes a atitudes políticas, né, diante de outras experiências históricas semelhantes que estão ocorrendo atualmente no Brasil. Bem, essa formação histórica, dessa consciência histórica, que não é reflexiva lá da mentalidade do colonizador, ela não tem uma função prática na vida dos cidadãos, né? No sentido de conferir uma ideia de orientação temporal, né? Que ajudaria a guiar as ações e intenções dos estudantes cidadãos hoje, né? Nesses discursos negacionistas, a gente pode perceber, né, desses grupos políticos que estão no poder, a gente pode perceber a perpetuação dessa situação histórica, dessa mentalidade histórica, né? E ela por muitas vezes, né, aceita, é a mentalidade padrão, é o valor normal desse, dessa relação entre o homem e o ambiente natural, né? E ele é um processo, e esse processo histórico é visto como um processo civilizacional que era natural, que foi obrigatório e que ele não pode ser questionado, né? Ele não pode ser redirecionado nos dias de hoje, né? Ah, com a pena de quem defende esse redirecionamento, né, dessa mentalidade de ser chamado de comunista, né? E outras coisas mais, né? Bem, então a proposta desse projeto é colaborar para a formação da consciência histórica dos estudantes para uma educação ambiental. E aí a gente vai tentar, a partir desse quadro exemplar da devastação da Mata Atlântica, orientar o enfrentamento a outras crises ambientais que o nosso país enfrenta, que o mundo enfrenta, né? Então a gente vai precisar de conhecimentos científicos transversais, né? Que atravessam a história, geografia, biologia, física, porque a gente está tratando, né, além de tudo, de um tema transversal, que é a educação ambiental. Bem, então eu vou apresentar para vocês um fluxograma desse projeto. Bem, deixa eu colocar para apresentar aqui.
Bem, então como funcionaria esse projeto, né? Bem, como eu já expus, né, nessa, nesse preâmbulo, primeiramente, né, a gente tem uma tematização, né, dessas questões do presente que a gente vai interrogar o passado, né, o passado histórico, com essas questões do presente, né? Essas questões do presente que a gente tem levantado nesse projeto são questões ambientais. Bem, então esse aqui é um movimento metodológico que a gente tem pensado, né? E a seguir eu explico o que eu quero expressar, né? Com essas letras aqui, com essas setas, nesse movimento metodológico. Bem, então essa tematização do presente é um primeiro momento, né? Que a gente vai debater alguns aspectos e algumas questões ambientais desse presente momento, ou do presente momento que a gente está enfrentando, né? Então, a gente elegeu algumas aqui, né? Algumas notícias ou temas que estavam na mídia, né? Nesse ano de 2021, né? Bem, então a gente tem a crise hídrica, tem as tempestades de areia, as queimadas no Cerrado, o desmatamento na Amazônia, a COP 2022. Então a gente tem todos esses temas, né? E o que mais pegou, né? O que mais pegou foi a crise hídrica em São Paulo, na região do Cantareira, que ficava ali próximo à escola, né? Tinha uma certa proximidade geográfica, né? Inclusive. Bem, e aí, a partir dessa questão, a gente foi tentar ver historicamente, né, a diferença de cosmovisões entre os povos indígenas colonizados e os povos e a mentalidade europeia do colonizador. Bem, então a gente pegou um paradigma indígena, né, de alguns escritores indígenas, né, como o Ailton Krenak, o Daniel Munduruku, e um vídeo do programa Roda Viva do Cacau Erá, que vai falar sobre a relação dos indígenas com o ambiente, né? Ou melhor, não a relação, né? Mas o viver no ambiente, né? Não, para os indígenas não há essa separação entre homem e ambiente. Para eles, nós somos o ambiente, né? E aí, na sequência, tem uma fonte histórica, que é um diálogo registrado por Jean Delerre, no século XVI, entre franceses e indígenas tupinambás, ali na região onde hoje é o Rio de Janeiro. E nessa fonte histórica, né, os alunos vão poder perceber que a cosmovisão do indígena, né, ela é muito mais sustentável e de uma relação muito mais saudável com o ambiente do que a relação dos europeus e as intenções dos europeus que vieram colonizar a América. Bem, aí a partir dessas duas narrativas que trazem cosmovisões diferentes, né, a gente vai ter um problema.
que é tentar entender o quão prejudicial foi essa cosmovisão colonizadora, né, do colonizador, que venceu, né, no processo histórico da formação do Estado brasileiro. Foi essa cosmovisão que venceu e colonizou e se perpetuou no Estado brasileiro até hoje, né? E no governo Bolsonaro com muito mais gravidade do que nos anteriores. Mas não que não esteja presente, não estivesse presente nos governos anteriores. Bem, então aí, a partir desse momento, dessa questão, problema histórica, a gente vai explorar alguns conteúdos históricos, que é a devastação de fato, a história da devastação da Mata Atlântica brasileira, principalmente depois da chegada do café ali no Vale do Paraíba. É claro, começando lá com o pau-brasil, mas principalmente ali, né, o foco geográfico principal vai ser o Vale do Paraíba com o café, né? E aí tem alguns historiadores que vão falar sobre isso, que é o Arrendino, o Rafael Marquese e o Stanley Stein. Esses três historiadores vão falar dessa história ambiental, né, de devastação da Mata Atlântica. Bem, e aí, essa parte é a mais pesada cientificamente, né? A gente precisa transformar esses textos historiográficos em material didático, né? Então a gente vai ter um trabalho aqui de adaptações e de fazer esse texto chegar aos estudantes. Para quê? Para que a partir desse momento os estudantes consigam interpretar e orientar-se, né, diante das questões, problemas levantadas aqui no momento A, tá? Então, nesse momento, a partir desse momento D, é um momento de interpretação e orientação a partir do que eles experimentaram ali no momento A, B e C. Bem, aí as questões de orientação do presente, para orientar o presente, será que seria possível um desenvolvimento econômico com preservação ambiental? Então a gente vai tentar investigar a partir desses dados históricos experiências possíveis de desenvolvimento econômico, que é uma realidade dada hoje, mas sustentável e de preservação ambiental, né? Porque a grande justificativa para a devastação é que precisa-se de mais espaço para a produção agrícola, né? Que experiências de agricultura familiar, como do MST, mostram que não são tão opostos assim o desenvolvimento agrícola da preservação ambiental. Bem, e aí discutir esses negacionismos históricos nesse momento D aqui, discutir também os negacionismos históricos, né? Os alunos também vão realizar uma pesquisa, né, sobre a cidade de São Paulo, né, e a Mata Atlântica na cidade de São Paulo, com as memórias das pessoas mais velhas da família, que muitas vezes não sabem, né, que aqui era ocupada por Mata Atlântica, né, e esse avanço urbano foi devastando também a Mata Atlântica paralelamente, né, e um período histórico posterior ao café, né, que é um período de industrialização. E aí a gente nesses dois últimos momentos aqui nós vamos tentar
juntar essas duas informações, né? Esse desenvolvimento econômico do café com a industrialização e o desenvolvimento urbano da cidade de São Paulo. E aí a gente vai tentar chegar numa orientação ou uma proposição de intervenção que são esses momentos esses, né? E essa proposta de intervenção vai partir do princípio de que abraçar árvores não basta, né? Então, que seria necessário e seria possível organização política para reverter esse processo histórico, né? Então, essas possibilidades de intervenção que a gente elegeu seria ações locais a partir do Grêmio da escola, né? Junto com a comunidade que a gente tem a experiência do Parque Linear de Coatira, e propostas mais amplas, né? Que seriam propostas políticas, né? A escola participa do Parlamento Jovem, por exemplo, que acontece na Câmara Municipal. Então, levar essas propostas de intervenção política, de fato, para a cidade, né? Para o Parlamento Jovem, e tentar levar para o debate da sociedade também, né? Com outros jovens, com a comunidade, através desse Parlamento Jovem. Bem, então, em síntese, esse é o trabalho que a gente pretende desenvolver, que a gente ainda não foi possível desenvolver diante desse contexto de pandemia. A gente conseguiu debater algumas coisas bem pontuais sobre colonização e pensamento colonial, mas não conseguiu avançar ainda de fato nesse, nesse projeto, né? E em tudo que ele abarca. Então é isso. Grande abraço. Vou ficando por aqui.